Muito bem. Como funciona o sistema de usuários no sistema operacional Windows? Só para poder colocar você a par dessa questão e como esses desdobramentos são importantes para quem usa o QGIS, só para colocar você a par de como funciona o sistema de usuários que são criados no sistema operacional Windows e como isso pode causar certos desdobramentos na execução de algumas atividades, eu vou mostrar para você como que o usuário aparece. Então vamos lá. Quando eu acesso o meu explorador de arquivos e clico direto na unidade C, eu vejo aqui uma pasta usuários. Então, pasta usuários, beleza? Quando você abre a pasta usuário, você vê ou visualiza quem são os usuários que estão instalados nesse computador. Então eu tenho dois usuários aqui, Jorge e público. Só Jorge. Então o nome Jorge, quando você acessa as propriedades, você vê que ele está dentro de users. Então usuários é só uma máscara para a pasta users. Tá vendo? No Windows. Tá ali. Grande pra caramba, já está ocupando boa parte do meu SSD. Então, users. Você vê ali que é o usuário Jorge, que é administrador. Então, quando eu acesso também através do painel de controle, aqui está o painel de controle, vou acessar as contas de usuário. Então, eu vejo o único usuário desse computador aqui à disposição é o usuário Jorge. E aqui temos Jorge como usuário deste computador. Então, Jorge, o administrador, é o nome simples. É um nome simples. Então, se no seu computador estiver um nome composto, por exemplo, Jorge Santos ou Paulo França, com cedilha, lá na execução de algoritmos do QGIS você vai ter problema, ele vai dar erro por causa do usuário Windows. Então, o que você tem que fazer? Criar um novo usuário com privilégio de administrador para que você possa usar o QGIS sem interrupções. Obviamente, você precisa ter permissão para isso. Se você estiver numa rede, se estiver no computador da faculdade, não tenta, comenta com a TI. Às vezes você está dentro de um domínio na rede da empresa, você não conseguirá fazer essa alteração, somente o pessoal autorizado. Então você precisa de autorização para isso. Então eu posso verificar aqui este usuário e posso criar em contas de usuário. Você vê aqui que eu posso criar um novo usuário. Tem algum lugar aqui, ó. Gerenciar outra conta. Eu posso adicionar um novo usuário para esse computador. E aqui agora eu posso dizer, adicionar uma outra pessoa para esse PC. Ele vai sugerir, vai pedir para seguir o caminho, vai querer fazer o e-mail. Não tem informações de entrada dessa pessoa. Então, o nome da conta, eu quero criar uma conta sem ser Microsoft. Ó, adicionar um usuário sem uma conta da Microsoft. Então, quem vai usar este computador? Vai ser Santos. Na hora de você criar o usuário, você não pode criar um novo usuário com um espaço, nem cedilha, nem nome composto, nada disso. Santos. Criar uma senha forte. Vou criar senha nenhuma, vou avançar. Então, conta local. Eu tenho aqui o usuário criado. Então, alterar o tipo da conta para o Santos. Como é que eu vou alterar? Ele vai ser um administrador. Consegue entender? Clique em OK. E agora eu tenho um administrador aqui à disposição. Vou fechar. Vou ver aqui se atualizou. Gerenciar outra conta. Santos, está vendo aqui? Obviamente eu tenho que fazer login nessa conta para que eu possa efetivamente ver o resultado. Para que você possa evitar usuário com nome composto, não adianta renomear, você precisa criar um usuário novo. E após ter realizado essa criação, você vai fazer o logoff, você vai fazer o logoff, você pode apertar Alt F4 para fazer o logoff. Aqui, Alt F4, você vai aqui trocar o usuário, tá vendo? E ali, quando você trocar o usuário, você vai logar naquele usuário, que é um administrador também, que tem permissão para executar os algoritmos do QGIS e do GRAGIS.
o programa continua funcionando. Ele só não funciona quando o usuário tem o nome Jorge Espaço Santos. Jorge.santos, Jorge arroba alguma coisa. Então, esse tipo de usuário não funciona. O que diz dá problema se você for utilizar os algoritmos do GraphGIS, que é o que quase acontece. Então, deixe mais essa dica aí reservada para você, você que gosta de utilizar o sistema QGIS, você que tem interesse em investigar profundamente a ferramenta, é importante estar atento para questões dos usuários.